Olá, aqui é a Prof. Fran e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a como ser um bom estagiário. No direito, o estágio é uma coisa muito comum. Tanto é que a gente pode até ter um pouquinho de medo de fazer estágio, um pouco de receio, mas no fundinho todo mundo quer estagiar e saber como é a sensação. Além de que existem alguns estágios que são remunerados, então a gente tem uma bolsa e a gente pode até ganhar um din-din lá trabalhando, junto com o promotor, junto com o juiz, junto com o advogado, entre outras possibilidades. Se tu caiu aqui de paraquedas e nem sabe direito como que é o estágio, tem um vídeo que é completíssimo aqui no canal, esse é o mais completo que tu vai encontrar na internet, é verdade. Então vai para lá e veja depois, porque eu vou te falar dos tipos de estágio, vou te falar do remunerado, do não remunerado, sobre lugares em que tu pode estagiar e vou dar ali alguns conselhos bem importantes para que tu possa tomar uma boa decisão. Mas, ultrapassado esse ponto, ultrapassado também o processo seletivo, que pode ser bem difícil, né? A gente tem às vezes um perrengue ali, entrevista de estágio, também tem vídeo no canal sobre isso. Passou tudo isso, prof, consegui o estágio, tô feliz, tô animada, tô contente, agora eu serei um estagiário num lugar tal. Maravilha, parabéns! Mas eu quero te fazer uma grande ressalva que é sobre o que a gente vai falar hoje, né, neste vídeo. Depois que a gente começa o estágio, o nosso desafio é seguir buscando ser melhor a cada dia. O nosso desafio é continuar com essa animação, né, que na entrevista de estágio tu falou que tu estava com o time, que tu faria o que fosse necessário, mas continuar com essa motivação com o passar do tempo. No início tudo é novidade, mas depois muita gente acaba assim se jogando nas cordas, né? Ah, já sei como fazer, faço de qualquer jeito e tá bom. E aí é como ser um péssimo estagiário, mas não é sobre isso que a gente vai falar, a gente vai falar sobre como ser um bom estagiário. Eu vou te dar aqui alguns conselhos bem práticos e alguns pensamentos também, algum tipo de ideia, de mentalidade que tu tem que carregar contigo, porque a primeira coisa de tudo, né, gente, o estágio, ele é a vida profissional já da pessoa. A gente vai falar sobre isso, mas se tu for um bom estagiário, tu tem condições de conseguir manter, de se efetivar naquele estágio. Ah, professora, mas estágio em órgão público não tem isso. Não tem. Mas se tu for bem visto por aquele pessoal, por aquelas pessoas, tu pode conseguir indicação, tu pode ter uma carta de recomendação, enfim, tu pode conseguir por outro meio, em outro lugar. Então, ser um bom estagiário sempre vai ser um bom negócio. Agora, prof, como que eu faço para ser um bom estagiário? Esteja aqui até o final, porque a gente vai falar bastante sobre pontos bem simples, alguns nem tanto, mas pontos que tu pode aplicar no teu dia a dia que vão fazer toda a diferença. E o primeiro deles, meu querido, é até difícil de falar, mas eu terei que dizer. Muitos estudantes falam e sabem perfeitamente todos os seus direitos como estagiário. Eu tenho direito de ter redução de carga horária em época de prova, eu tenho direito de tal coisa, eu tenho direito de tal outra coisa, eu posso pedir isso, eu posso pedir aquilo. Mas uma grande parte ignora totalmente os deveres. Ignora que já está ali na sua vida profissional, certo? E que tem que ter responsabilidade em tudo que fizer. Então aqui eu tô falando de coisas básicas, do tipo respeitar o horário, do tipo avisar se tu tiver algum imprevisto, do tipo pedir ajuda quando tu não souber de algo a fim de não causar prejuízo. Então tem gente que assim, só vai levando como dá, vai escondendo ali uma coisinha errada, outra, vai enganando, né, o chefe, vai enganando quem tem que enganar para seguir. Só que assim, tem que ser muito inocente para achar que as pessoas ao teu redor não percebem quando tu tá fazendo tudo mais ou menos. Ah, eu até faço, mas eu faço daquele jeito, né, faço tudo correndo para terminar logo, ou então faço tudo bem devagar, que é para não me darem mais trabalho. Gente, não seja inocente. As pessoas percebem. E esse é um jeito, né, de prejudicar a tua imagem desde já. Quando a gente fala de estágio, a gente está falando de um estudante que já se inseriu no mundo profissional, não como um profissional, mas como um aprendiz, né, como se fosse um aprendiz. Tu já está entre juízes, promotores, delegados, entre advogados. O meio em que a gente vai estagiar no direito é o meio jurídico. Então, tu ainda não é um advogado, um delegado, um promotor, um juiz, mas tu já é alguém da área jurídica que está se apresentando. Então, meu querido,
seja responsável. Cada lugar vai ter os seus deveres, as suas responsabilidades. Então, por exemplo, quando eu estagiava na DPU, a gente tinha dias especiais para cada estagiário ficar no atendimento das pessoas. Quase sempre o nosso trabalho era ficar fazendo peças processuais num cantinho escondido, tá? Que era um lugar bem pequeno, assim. Mas, na terça e na quinta, a Fran tinha que ficar no atendimento. Gente, essa era a minha responsabilidade. Eu não podia me atrasar, eu não podia deixar de lado, eu não podia fazer outra coisa. O time contava comigo, entende? Então, cada lugar vai ter a sua organização, vai ter as suas normas. É claro que são normas internas, são questões que tu pode negociar se for necessário. Então, tudo é conversável. Nem sei se essa palavra existe, mas tudo pode ser ajustado, ok? Agora, no momento que tu te comprometer com alguma coisa, no teu trabalho, no teu estágio, que o estágio é o trabalho do estudante. Quando tu te comprometer, tu tem que fazer da melhor forma possível. Então, lembre-se, tu vai ter muitos direitos como estagiário, mas tu vai ter também muitas responsabilidades que tu tem que cumprir direitinho. Aqui já é a tua imagem profissional que a gente está falando. E por falar em imagem, eu quero reiterar um segundo ponto que eu já toquei anteriormente, mas que eu quero que fique muito claro. O teu estágio é a tua imagem profissional, mas prof, eu ainda estou na faculdade. Sim, mas como eu falei, tu já está no mundo jurídico, tu já está te mostrando, sabe? Então assim, eu fui lá estagiar com o juiz e eu fiz de qualquer jeito. Não tava nem aí, eu era estagiário. Quando eu for advogado, quando eu for isso, quando eu for aquilo, eu faço direito do trabalho. Lê do engano, né, jovem? O juiz que trabalhou contigo, os assessores, o pessoal do gabinete, quem tava ali em volta, já sabe como funciona. Ah, não, mas depois eu vou mudar, professora, porque quando eu for... Não vai, amigo. Não vai, porque se na tua faculdade, com o momento de aprender e de crescer, tu age de qualquer jeito, o que vai convencer os outros que a partir do momento que tu pegou o diploma, tu vai mudar? Então, por favor, não seja bobo. Aqui a gente está trabalhando a nossa imagem. Se tu for um estagiário dedicado, um estagiário que ajuda, que faz o seu melhor, que é responsável, automaticamente as pessoas vão se lembrar de ti como um bom estagiário que provavelmente vai ser um bom profissional. O contrário também é verdadeiro. E isso também se aplica a colegas. Vai dizer que tu não teve colegas que no colégio eram assim, bagunceiros, desrespeitosos, enfim, matavam aula, e que hoje, quando tu pensa neles, tu lembra disso. Então, no meu caso, eu tive vários colegas, já faz muito tempo, né, que no colégio eles eram muito, assim, nossa, esse aí, coitado, não faz nada da vida, é irresponsável. E aí, depois de muitos anos, eles se encontraram na vida, viraram empresários de sucesso, advogados até. E, gente, muito difícil, pelo menos no início, a gente desassociar aquela imagem que a gente criou de alguém. É possível? É possível. Poxa, eu vi que ele conseguiu se dar bem, ser bem sucedido. Mas quanto tempo demorou para isso ser construído de novo, ser reconstruído? Ah, prof, mas ninguém se importa com o que tu pensa do teu colega. Pois é, mas tu não te importa com o que o pessoal do direito, na tua região em que tu vai atuar, pensa de ti? Pensa nisso, jovem. Ser um bom estagiário é um indicativo de que tu vai ser um bom profissional depois. E ainda um pouco atrelado com a questão da tua imagem, gente, um ponto importante que tu tem que ter consciência é que tu tem que ser educado e cordial com todos no teu estágio. Não só ser puxa-saco do teu chefe e maltratar os teus colegas, ou as moças da limpeza, ou o porteiro. Gente, o que eu vejo de estudante de direito que não sabe se colocar no seu lugar de ser humano educado é um absurdo. Se tu não consegue ser cordial com as pessoas, tu acha que no futuro tu vai ter muita porta se abrindo para ti? Ou tu acha que não existe uma conversa entre áreas, setores, para saber como que a Fran era no estágio? Olha, eu tô pensando em contratar ela aqui, mas eu gostaria de referências anteriores. O que a senhora que trabalhou com ela há tanto tempo lá no estágio tal tem a dizer? Ah, a Fran era uma moça muito educada, era uma moça muito responsável, era uma moça que fazia tudo que tinha que fazer. Ou não. Ah, aquela menina era muito mal educada, ela era muito snob. As pessoas falam, gente, elas falam. Então não acha que tu vai ser ruinzinho aqui, vai virar e o mundo vai... Ah, nossa, ninguém vai ficar sabendo o que eu fazia lá. Eu sei que quem não tem essa noção, talvez não esteja nem entendendo o que eu tô falando. Porque as pessoas, elas parece que falta um pouco de entendimento. Mas se tu tem um pouquinho de bom senso, tu sabe o que eu tô falando. As pessoas conversam entre si. E aqui eu tô falando de ser cordial e educado com todos, o que tem a ver com
fazer bons relacionamentos, o que tem a ver com a tua imagem, o que tem a ver com o teu futuro profissional e tem a ver também com o fato de que aqui tu já é um profissional. Então veja, já falei de alguns pontos, mas está tudo interligado. Tudo interligado. A forma como tu te porta no estágio, ela vai impactar no teu futuro. É claro que a gente não vai fazer tudo isso só pensando no que a gente vai ganhar. É bom ser uma pessoa legal, é bom ser uma pessoa que é uma boa pessoa e um bom profissional. Mas a gente também não pode ser bobo. A gente tem que pensar estrategicamente no que a gente pode fazer agora que vai nos ajudar no futuro. E aí agora saindo um pouco dessa parte da imagem, de networking, de contatos, etc e tal, eu quero te falar de outra coisa. Um bom estagiário, ele se prontifica a fazer o que os outros não querem. Ah, não, professora, esse eu não concordo, eu não vou me sacrificar, eu não vou fazer aquelas matérias chatas que ninguém quer, porque eu... Só que eu quero te dar um insight sobre esse ponto. No estágio, sempre vai ter aqueles processos, aqueles, digamos assim, aqueles temas que o pessoal foge. Eu já contei aqui, mas quando eu estagiei no Ministério Público, na parte da promotoria de família, os piores processos eram aqueles que versavam sobre inventário e sobre disputa de herança, e sempre tinha aquela questão de divisão de bens, litigioso principalmente, né? E aí, gente, ninguém queria fazer aquilo. Ninguém queria fazer porque era muito difícil. E quem costumava fazer no fim era a assessora da promotora. Então, os estagiários ficavam com as coisas mais fáceis e a assessora da promotora tomava conta. E ela começou a ter, ela já era muito boa, maravilhosa, mas aquilo era uma coisa que ela tinha um conhecimento absoluto, assim, ela entendia muito. E, gente, a gente via cada coisa errada que os advogados faziam, que deu para perceber que naquela área existia uma lacuna, existia uma demanda de bons profissionais. Então, veja, se eu, naquela época, como estagiário, tivesse me interessado, feito, aprendido, eu ia sair do estágio com um entendimento que muitos dos advogados ainda não tinham. Eu ia aprender no estágio algo difícil que ninguém queria trabalhar, com o apoio de quem sabia. Eu não fiz isso, gente. Maturidade, não sei o que foi, mas eu teria tido a oportunidade de aprender com os melhores, que é o povo que lida com isso todo dia, e eu sairia de lá sabendo como fazer, eu sairia de lá muito na frente de outras pessoas. Entende o que eu quero te dizer? Às vezes parece uma fria, eu não vou pegar que é meu socorro, mas parou para pensar que talvez seja um meio de tu aprender a aprofundar conteúdos que ninguém mais sabe, ninguém mais quer, e que faz falta, porque sempre vai ter gente precisando de todas as áreas. Só que tem áreas que faz falta, o pessoal não se especializa, faz de qualquer jeito. Então, veja que, olha que interessante, o que talvez tu veja como um problema, eu vou ter que fazer aquela coisa chata, pode ser uma solução, pode ser um caminho que tu vai encontrar, porque tudo que a gente lida mais, a gente aprofunda, vai ficando mais fácil. Imagina sair do estágio sabendo muito sobre um conteúdo que ninguém queria saber. Tu já tá com meio caminho andado, é só continuar a faculdade, talvez aprofundar de outras maneiras, seguir estudando, mas tu vai ter aquele know-how, aquele conhecimento da prática, que ninguém te tira. Gente, conhecimento teórico, a gente perde se a gente não ficar revisando o tempo inteiro. Agora, o conhecimento da prática é um negócio que nos marca tanto, que se tu só não abandonar, só seguir ali minimamente lidando com aquele tema, tu não esquece, vai por mim. O estágio é a hora que a gente tem que aproveitar para ter o máximo de experiências desse tipo que a gente não esquece mais. E aqui eu tô te falando, se tu for aquele estagiário que pega o que ninguém quer pegar, que faz o que ninguém quer fazer, é possível que tu já se destaque, desponte, se diferencie antes mesmo da formatura. Todo mundo quer o seu caminho no direito, mas nem todo mundo quer fazer o que tem que ser feito. Eu pegar processo difícil? Eu não, eu vou ficar aqui no facilzinho e depois eu vejo o que acontece. Não seja assim. Aproveite todas as chances que tu tiver de crescer e de aprender sobre temas que tu não domina. E por fim, gente, aqui é aquela parte mais motivacional do vídeo. Mas olha, tu tem que buscar evoluir todo dia. Tu tem que buscar ser melhor todos os dias. Isso significa fazer pergunta quando tiver que fazer, pedir ajuda quando tiver que pedir, mas aprender também a buscar por conta, a ser independente, a fazer pesquisa sem depender da ajuda dos outros. Nem todos os temas a gente vai conseguir encontrar respostas, mas assim, ó, uma grande maioria tá na internet ou tá em lugares que tu pode acessar facilmente, tipo a biblioteca, certo? Então tem uma coisa que eu sempre falei, que é, não existe pergunta burra, pergunte tudo o que tu precisar.
Só que eu andei mudando de ideia nos últimos tempos. Sabe por quê? Porque existe pergunta burra assim. Nossa, professora, agora acabou comigo. Não, gente. O que é uma pergunta burra no que eu tô querendo explicar aqui, no meu entendimento? Pergunta burra é a pergunta que, se tu colocar no Google, tu vai ter a resposta. Qual é o prazo da contestação? Qual é o prazo de tal coisa? Certo? Gente, tu não precisa perguntar para alguém. Ou então, o prazo está no processo. Está escrito ali 15 dias. Por que tu vai perguntar só a pessoa chegar e falar, tá escrito aqui? É claro que no início a gente vai perguntar um pouco de tudo. Isso é esperado, é normal. Agora, na ideia de evoluir sempre, vai chegar um momento que tu já perguntou, tu já sabe, tu não pergunta mais. Um estagiário, depois de 1 ano, que segue perguntando as mesmas coisas, tem algum tipo de problema. Preguiça, falta de vontade de crescer, não tá nem aí, indiferença, mas com certeza não é um bom estagiário. É um estagiário com problemas, um estagiário ruim. Então, gente, olha, deixa eu te explicar melhor. Tu vai fazer toda a pergunta que tu precisar e vai te sentir seguro, né? Pra te sentir seguro no que tu for fazer. Mas toma cuidado. Se tu já perguntou uma coisa, isso é uma dica maravilhosa que eu já dei aqui, tenha um lugar para anotar. Promotora, né, no meu caso, quando o estagiário MP, doutora, como é que é tal coisa? Ela explica, tu anota. Por quê? Porque daqui a 2 dias, tua cabeça de peixe, né, assim como a minha, nossa memória maravilhosa, esqueceu. E aí? E aí que eu não vou ter coragem de ir lá e perguntar o que eu acabei de perguntar e que eu já deveria estar aplicando e sabendo. Mas, prof, se eu esquecer e não anotar, bom, tu não tá seguindo o meu conselho. No momento que tu tem um lugar em que tu anota as principais perguntas que tu tem, para de perguntar a mesma coisa. Pelo menos. Tu tem direito de perguntar uma vez. Segunda, terceira, quarta vez. Primeira vez que tu erra, tu tem o direito de errar, porque tu não sabe. Quando alguém te corrige, tu já não pode mais errar naquilo, tá entendendo? A gente tem que buscar ser o nosso melhor. Tem que buscar evoluir a todo momento, todos os dias. Eu sei que parece clichê, mas é verdade. A gente não pode ficar 1 ano no estágio exatamente igual como a gente entrou. Ninguém aguenta, tu vai ser demitido do estágio assim, certo? Por quê? Porque tu tem que buscar evoluir. Tu tem que começar a ajudar os outros, inclusive. Passar um tempo, tu não é mais iniciante, tu é o veterano. E é o teu trabalho ajudar, explicar e tomar conta de algumas situações. Então, meu querido, não te acomoda. Tudo que a gente falou aqui, a questão de levar a sério as responsabilidades, a questão de cuidar da tua imagem, a questão de cuidar também do teu networking, ser educado, a questão de buscar fazer mais, fazer diferente, fazer o que ninguém quer fazer, tudo que a gente falou aqui vai te tornar um bom estagiário, um estagiário que ninguém quer perder. E em muitos momentos, tu vai poder ser efetivado. Se estiver num escritório de advocacia, muitos escritórios efetivam os seus bons estagiários. Não seria bom sair da faculdade já com um trabalho, com um emprego para garantir o mínimo do teu sustento? Não tá fácil, né? As coisas não estão tão fáceis por aí. Então, o teu estágio pode ser uma sementinha que tu vai plantar e, de repente, pode te render frutos. E se não render fruto de um trabalho em específico, pode render uma carta de recomendação, pode render uma indicação, pode render, enfim, coisas que a gente nem sabe, pode render muito. Pode, assim, se transformar em possibilidades que a gente nem esperava, até convites. Sabia que muitos advogados convidam os seus estagiários até para fazer parte da empresa como sócio? Ah, prof, mas tem que ser muito fora da média. Talvez sim, talvez não. Mas só de ser convidado, só de ser considerado, gente, já é uma grande honra, né? Então, meu querido, anotou aí tudo que eu falei? São questões simples. Cuidar do teu dia a dia, buscar ser o melhor que tu puder com as pessoas também, buscar ser o melhor que tu puder na questão do técnico, na questão da matéria, fazer mais um pouquinho. Não tô falando para se matar, não tô falando para matar a aula, não tô falando para sacrificar qualquer outra coisa, tô falando, seja o teu melhor em todos os sentidos. Porque a gente nunca sabe o que essa sementinha desse estágio aqui pode render no nosso futuro. A gente quer ser bom estagiário porque a gente quer ser bom profissional, mas não tem problema se a gente também pensar nos lucros que a gente pode ter se a gente fizer isso desde já. Tá bom, meu querido? Tá bom, minha querida? Espero ter aqui aberto tua mente, espero ter trazido aqui direcionamentos que vão te ajudar. Quero te agradecer por assistir esse vídeo até aqui. Comenta aqui embaixo se tu achou interessante, se tu vai cuidar, o que tu precisa mudar para melhorar como estagiário e muito boa sorte. Desejo que tu seja o melhor estagiário da tua região ali, do teu local de estágio. Desejo que tu brilhe
muito. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.